Havia uma mulher chamada Helena. Dona Helena, como todos a conheciam. Uma mulher de mãos calejadas, costas curvadas pelo peso dos anos, mas com um olhar que ainda carregava a força de quem havia enfrentado a vida de frente, sem recuar. Ela ficou viúva muito cedo. Tinha apenas 32 anos quando o marido partiu, deixando-a sozinha com um menino de 6 anos nos braços e nenhum centavo no bolso. Naqueles dias, quando a dor da perda ainda era fresca como uma ferida aberta, Helena poderia ter desistido. Poderia ter entregado o filho para parentes, poderia ter sucumbido ao desespero. Mas não. Ela era feita de uma fibra diferente. Com uma velha máquina de costura herdada da mãe, começou a trabalhar. Costurava durante o dia, costurava durante a noite. Seus dedos sangravam nas primeiras semanas, mas ela não parava. Vestidos de festa, roupas de bebê, concertos simples, bordados delicados. Aceitava tudo. Cada ponto era uma oração silenciosa, cada linha puxada era um passo a mais na sobrevivência. O menino, seu Pedrinho, crescia observando aquela mulher incansável. Via a mãe recusar convites, abrir mão de tudo por ele. Lembrava-se das noites em que acordava assustado, tremendo de medo do escuro, e ela largava a costura para deitar ao seu lado, cantando baixinho até que o sono voltasse. Lembrava-se do cheiro de café fraco no café da manhã, dos cadernos sempre limpos e caprichados que ela fazia questão de comprar, mesmo que isso significasse comer menos no jantar. Helena nunca reclamou. Nunca disse ao filho o quanto era difícil. Apenas sorria e dizia: "Você vai estudar, meu filho. Vai ser alguém na vida." E ele estudou. Com bolsas, com sacrifícios, com a determinação que herdou da mãe. Formou-se em administração, depois fez mestrado. Começou a trabalhar, e tinha algo nele que as pessoas notavam, uma ambição feroz, uma inteligência afiada, uma vontade de vencer que parecia não ter limites. Os anos passaram. Pedro não era mais Pedrinho. Era Pedro Henrique Almeida, empresário. Sua primeira empresa deu certo. A segunda explodiu em crescimento. A terceira o tornou milionário. Em 15 anos, ele havia construído um império que começou com um empréstimo pequeno e a bênção da mãe. Dona Helena viu tudo acontecer. Viu o filho mudar de apartamento alugado para uma cobertura enorme. Viu os carros importados, os relógios de grife, as viagens internacionais. Ele insistiu para que ela saísse da casa simples onde sempre viverá, e acabou cedendo. Pedro comprou uma mansão espaçosa, com quartos de sobra, e reservou uma ala inteira só para ela. No início, era maravilhoso. Pedro jantava com a mãe quase todas as noites, contava sobre os negócios, pedia conselhos. Mas aos poucos, imperceptivelmente, algo começou a mudar. As jantadas se tornaram mais raras. 2, 3 vezes por semana. Depois apenas aos domingos. Depois nem isso. Pedro estava sempre ocupado. Reuniões em São Paulo, negociações em Dubai, conferências em Nova York. Quando estava na cidade, tinha jantares de negócios, eventos sociais, compromissos inadiáveis. Helena compreendia. Ou tentava compreender. Afinal, era por isso que ela havia costurado noite após noite, não era? Para que o filho tivesse oportunidades, para que fosse bem-sucedido. Mas nas noites silenciosas daquela mansão enorme, ela se pegava sentindo falta do apartamento apertado onde antes moravam, onde pelo menos ouvia o filho chegando, abrindo a geladeira, rindo ao telefone. As visitas de Pedro se tornaram protocolares. Ele chegava apressado, sempre olhando o celular. Beijava a testa da mãe rapidamente, perguntava se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. Antes que ela pudesse realmente responder, ele já estava atendendo uma ligação, já estava de saída. "Desculpa, mãe, tenho uma reunião importante." "Me perdoa, preciso resolver uma emergência no escritório." "Outro dia eu volto com mais calma, prometo." Mas o outro dia nunca chegava. Em volta de Pedro, cresceu uma multidão de pessoas. Sócios, executivos, assessores. E também aqueles que Helena aprendeu a identificar com o instinto afiado de quem viveu muito, os interesseiros. Amigos que apareceram do nada quando o dinheiro chegou. Primos distantes que nunca haviam dado as caras e agora frequentavam a casa. Mulheres bonitas e vazias que rodeavam o filho como moscas em torno de mel. Alguns deles visitavam Helena. Traziam presentes caros, flores exóticas, chocolates importados.
Sorriam muito, falavam muito, mas Helena percebia que os olhos deles nunca sorriam junto. Perguntavam sobre Pedro como quem faz uma pesquisa de mercado. Elogiavam a casa, os quadros, as joias que Pedro havia dado a ela, tudo com uma intensidade exagerada, falsa. Helena guardava tudo isso no coração. Não comentava com o filho. Não queria ser a mãe reclamona, a velha rabugenta que não se adaptava à nova realidade. Então sorria, agradecia, e quando ficava sozinha, suspirava fundo. Foi em uma tarde chuvosa de maio que tudo começou a mudar. Helena estava em seu quarto, descansando, quando ouviu vozes no corredor. Reconheceu a voz de Clarice, uma das cuidadoras que Pedro havia contratado, conversando ao telefone. Não era sua intenção espiar, mas as palavras chegaram até ela com clareza. "Olha, querida", dizia Clarice, "esses velhos ricos são todos iguais. A gente fica aqui, finge que se importa, e no final sempre cai alguma coisa boa. Uma gorjeta generosa, às vezes até uma lembrança no testamento, sabe como é?" Ela riu. Uma risada cínica, dura. "A velha é legal, mas não vou fingir que estou aqui por amor. Estou aqui pelo salário e pelas oportunidades. O filho dela tem contatos que podem me abrir portas." Helena sentiu como se tivessem jogado água fria em suas costas. Ficou imóvel, processando aquelas palavras. Então não era só impressão. Então realmente havia pessoas ali que viam neles, apenas uma oportunidade. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Sua mente trabalhava sem parar, repassando conversas, analisando gestos, reavaliando pessoas. Quantos daqueles sorrisos eram verdadeiros? Quantas daquelas demonstrações de carinho tinham alguma sinceridade? E quanto ao próprio Pedro? Será que ele se cercara de tanta gente falsa que havia esquecido o que era um afeto verdadeiro? Será que estava tão imerso naquele mundo de aparências que não percebia mais a diferença? Foi então que uma ideia começou a se formar. Uma ideia estranha, dolorosa, mas que fazia cada vez mais sentido conforme ela refletia. Como descobrir quem realmente se importava? Como separar o joio do trigo? Como fazer o próprio filho enxergar o que ela já via? A resposta veio como um sussurro em sua mente: tire tudo o que os atrai. Tire o charme, tire a conversação inteligente, tire a lucidez. Tire você mesma da equação. Dona Helena, aos 76 anos, decidiu fazer algo que jamais imaginou que faria. Decidiu fingir que estava perdendo a memória. Começou devagar, testando as águas. No café da manhã, chamou Clarice de Carla. A cuidadora corrigiu educadamente, mas Helena viu um brilho diferente no olhar dela. Curiosidade, talvez até satisfação mórbida. No dia seguinte, perguntou que dia era 2 vezes no intervalo de 10 minutos. Depois perguntou se já havia almoçado, quando acabará de se levantar da mesa. Em uma semana, Pedro foi avisado pela equipe de cuidadores. Ele chegou preocupado, pela primeira vez em meses chegou sem olhar o celular. "Mãe, está se sentindo bem? Me disseram que você anda confusa." Helena olhou para o filho com aquela expressão ligeiramente perdida que havia ensaiado no espelho. "Pedro, é você, filho. Que bom que você veio. Faz tanto tempo." "Eu vim semana passada, mãe." Ela balançou a cabeça, incerta. "Veio? Não me lembro." Viu o susto nos olhos dele. A preocupação genuína, mas também algo mais. Um incômodo. Um problema novo para resolver. Pedro agiu como sempre agia, com eficiência. Trouxe médicos. Neurologistas renomados, os melhores da cidade. Fizeram exames, ressonâncias, testes cognitivos. Helena foi suficientemente habilidosa para parecer levemente comprometida nos testes, mas não o suficiente para levantar suspeitas de que estava fingindo. Anos observando pessoas a haviam tornado uma boa atriz. Os médicos deram o diagnóstico que ela sabia que dariam: sinais iniciais de declínio cognitivo, possivelmente o começo de uma demência. Recomendaram acompanhamento, medicação, paciência. Pedro saiu do consultório pálido. Contratou mais cuidadores, aumentou a equipe de enfermagem. Mas Helena percebeu algo que a fez sentir uma dor profunda no peito. Ele começou a se afastar ainda mais. Visitava menos. Quando visitava, ficava menos tempo. Tratava a mãe com carinho, sim, mas era um carinho distante, quase protocolar.
Como se ela já não fosse mais totalmente ela. Como se a pessoa que conhecera já estivesse partindo, e o que restava era apenas um problema médico a ser gerenciado. E então começou o que Helena esperava, mas que ainda assim doeu ver acontecer. As pessoas começaram a desaparecer. Marcelo, o primo de segundo grau que havia ressurgido 2 anos atrás, parou de visitar. Ligou uma vez, 2, depois nunca mais. Isabela, a amiga que apareceu depois que Pedro ficou rico, sumiu completamente. Aqueles executivos jovens que vinham jantar e enchiam a mãe de elogios exagerados, nunca mais deram as caras. Clarice, a cuidadora que Helena havia ouvido ao telefone, pediu demissão. Disse que havia recebido uma oferta melhor. Helena imaginou que cuidar de alguém com demência não oferecia mais as oportunidades que ela buscava. Em questão de semanas, a casa que antes vivia cheia de visitas, ainda que falsas, ficou silenciosa. As únicas pessoas que restaram eram os funcionários pagos para estar ali. Mas em meio a todo esse deserto de afetos, 2 pessoas permaneceram. Rosa era empregada da casa havia 12 anos. Começara a trabalhar ainda na casa antiga, antes da riqueza. Uma mulher simples, de mãos trabalhadoras e sorriso doce. Sempre fora discreta, eficiente, invisível na medida certa para uma empregada doméstica. Helena gostava dela, mas nunca havia realmente conversado profundamente. Quando o diagnóstico veio, Rosa não mudou. Continuou fazendo seu trabalho, mas começou a fazer mais. Sentava-se com Helena nas tardes. Trazia o café e ficava, conversando sobre a vida, sobre os filhos dela, sobre o tempo. Mesmo quando Helena esquecia quem ela era, Rosa apenas sorria com paciência. Tudo bem, dona Helena. Sou a Rosa. Trabalho aqui com a senhora. Quer que eu leia um pouco para a senhora? Ela lia. Segurava a mão de Helena nas noites difíceis quando, fingindo confusão, ela chamava assustada. Nunca perdeu a paciência. Nunca demonstrou irritação. O outro era Miguel. Um rapaz de 28 anos, motorista recentemente contratado por Pedro. Vinha de uma família humilde, estudará à noite, trabalhará duro para chegar onde estava. Tinha um respeito natural pelas pessoas mais velhas, uma delicadeza que parecia ter nascido com ele. Ele não precisava estar com Helena. Seu trabalho era dirigir, levar Pedro aos compromissos, buscar documentos. Mas nos dias em que ficava de sobreaviso na casa, Miguel sentava-se no jardim com ela. Empurrava a cadeira de rodas, mesmo ela não precisando. Contava histórias de quando era criança. Ouvia, realmente ouvia, quando ela falava. Um dia, Helena estava no jardim, fingindo observar as flores com aquele olhar vago que havia aperfeiçoado, quando Miguel se aproximou. Dona Helena, posso lhe fazer companhia? Ela acenou que sim com a cabeça. Ele sentou-se no banco ao lado e ficou em silêncio por um momento. Depois disse: a senhora me lembra minha avó. Ela também ficou assim nos últimos anos. Eu tinha uns 15 anos. Lembro que muita gente deixou de visitar. Diziam que era triste, que era difícil. Mas eu ia sempre. Porque ela ainda era minha avó, sabe? Não importava se ela lembrava meu nome ou não. Eu lembrava dela. Eu lembrava de tudo que ela fez por mim. Helena sentiu os olhos arderem. Precisou de todo o seu autocontrole para não largar a farsa ali mesmo. Miguel continuou: acho que a gente tem que cuidar de quem cuidou da gente. Não por obrigação, mas por amor mesmo. E quando a pessoa não pode mais retribuir, é que a gente mostra quem realmente é. Ele ficou ali, em silêncio, apenas fazendo companhia. Não esperava nada em troca. Não queria nada. Apenas estava ali. As semanas passaram. Helena mantinha a farsa, e a cada dia aprendia mais sobre as pessoas. Rosa começou a trazer fotos de seus netos, mostrava para Helena mesmo sabendo que ela supostamente esqueceria minutos depois. Miguel começou a plantar flores no jardim, dizendo que mesmo se ela não lembrasse, as flores estariam ali bonitas para ela ver todo dia. Pedro continuava distante. Vinha, perguntava aos médicos, aos cuidadores. Aumentou a medicação. Melhorou o plano de saúde. Mas não sentava para conversar. Não segurava a mão. Não ficava. Foi numa terça-feira, 3 meses depois do início da farsa, que tudo mudou. Pedro chegou mais cedo que o normal, sem avisar. Entrou pela porta lateral e ouviu vozes na sala de estar.
Era Rosa, conversando com Helena. Ele parou no corredor, ouvindo. E aí o Pedrinho, meu neto, não a senhora sabe que ele tem o mesmo nome do seu filho? Então, ele fez a maior arte na escola. Rosa contava, animada, e Pedro ouviu sua mãe rir. Realmente rir, com aquele som que ele não ouvia havia tanto tempo. Eu me lembro quando meu Pedro era pequeno, disse Helena, com a voz supostamente confusa. Ele tinha medo do escuro. Dormia comigo toda noite. A senhora lembra disso? Rosa perguntou, suave. Às vezes eu lembro. Às vezes tudo fica claro por um momento. Então escurece de novo. Tudo bem, dona Helena. Não precisa se preocupar. Mesmo que a senhora esqueça de tudo, mesmo que a senhora não se lembre de mim amanhã, eu nunca vou esquecer da senhora. A senhora sempre foi boa comigo. Desde o primeiro dia. Quando cheguei aqui, perdida, sem saber nada, a senhora foi paciente. Me ensinou. Me tratou como gente, não como empregada. Isso eu nunca vou esquecer. Então vou ficar aqui, cuidando da senhora, pelo tempo que a senhora precisar. Pedro sentiu algo quebrar dentro dele. Uma represa que segurava anos de ausência, de desculpas, de prioridades erradas. As palavras de Rosa ecoavam em sua cabeça. Mesmo que a senhora não se lembre de mim, eu nunca vou esquecer da senhora. Quando foi a última vez que ele dissera algo assim para a mãe? Quando foi a última vez que demonstrara gratidão, não com dinheiro ou presentes caros, mas com presença, com tempo, com amor? Ele recuou silenciosamente, foi até o jardim, sentou-se num banco e chorou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pelo tempo perdido, pelas visitas não feitas, pelas ligações não dadas. Chorou porque uma empregada estava dando à sua mãe mais amor do que ele, o próprio filho. Naquela noite, Pedro não foi embora. Ficou. Pediu a Rosa que preparasse o jantar e jantou com a mãe. Ela ainda mantinha a farsa, confusa, perguntando coisas repetidas. E ele teve paciência. Respondeu. Segurou a mão dela. Pela primeira vez em anos, realmente olhou para aquela mulher. Viu as rugas profundas ao redor dos olhos. Viu as mãos deformadas pela artrite, marcadas por décadas de costura. Viu a fragilidade, mas também viu a força que ainda residia nela. E viu algo mais, viu nos olhos dela um lampejo de algo que não conseguiu identificar. Lucidez. Sabedoria. Ele não tinha certeza. Pedro começou a ir mais. No início, 2 vezes por semana. Depois 3. Depois quase todo dia. Sentava-se com a mãe, conversava, mesmo que ela não lembrasse. Começou a contar sobre o trabalho, sobre os problemas, sobre as conquistas. E percebeu que, mesmo em meio à suposta confusão, ela às vezes dizia coisas surpreendentemente sábias. Foi numa dessas conversas, quase 2 meses depois, que tudo veio à tona. Era uma noite de sexta-feira. Pedro havia cancelado um jantar de negócios importante para ficar com a mãe. Estavam os dois sozinhos na sala, ele contando sobre uma decisão difícil que precisava tomar, quando parou e olhou para ela. Mãe, eu queria que a senhora estivesse bem. Queria poder ter seus conselhos como antes. A senhora sempre soube o que dizer. Helena o observou em silêncio. Então, lentamente, sua expressão mudou. O olhar vago se dissipou, substituído por uma clareza cristalina que fez Pedro arrepiar. Eu sempre soube o que dizer, Pedro, ela disse, com a voz firme. E ainda sei. Ele piscou, confuso. Mãe, eu nunca perdi minha memória, filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro a encarava, sem compreender. O quê? Helena suspirou fundo. Os olhos encheram-se de lágrimas. Eu fingi. Fingi estar perdendo a memória. Mas, por quê? Como? Então ela contou. Contou sobre a conversa que ouvirá, sobre as percepções acumuladas ao longo dos anos. Contou sobre as pessoas falsas, sobre a solidão em meio à multidão. Contou sobre como ele, o filho que ela tanto amava, havia se tornado um estranho ocupado demais para simplesmente estar ali. Eu precisava saber, disse ela, com a voz embargada, quem realmente se importava. Não com meu dinheiro, não com a sua fortuna, mas comigo, com a Helena, com a mulher que costurou a vida inteira para dar a você oportunidades. Pedro estava pálido, imóvel. E eu precisava que você visse também.
continuou ela. Vi-se quem ficou. Vi-se quem desapareceu. Rosa, que não tem nada, ficou. Miguel, que mal me conhece, ficou. Mas as pessoas que se diziam amigas, que viviam aqui comendo e bebendo e rindo, todas sumiram. Ela fez uma pausa, secando as lágrimas. E você, meu filho, você se afastou ainda mais. Transformou seu amor em dever. Contratou gente para me cuidar porque estava ocupado demais para me cuidar você mesmo. Transformou nossa relação em mais uma coisa a ser gerenciada, delegada, resolvida com dinheiro. Cada palavra era uma faca no coração de Pedro. Ele tentou falar, mas não conseguiu. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. Eu não estou contando isso para te machucar, disse Helena, mais suave. Estou contando porque eu te amo. Porque você é tudo que eu tenho. Porque passei minha vida inteira trabalhando para que você tivesse um futuro melhor, e temo que nesse futuro melhor você tenha perdido algo precioso. O quê? Pedro conseguiu sussurrar. A capacidade de simplesmente amar, de estar presente, de valorizar o que o dinheiro não compra. Pedro desmoronou. Saiu da poltrona, ajoelhou-se ao lado da mãe, e chorou encostado em seu colo como não fazia desde criança. E Helena, a mulher forte que fingira fraqueza para ensinar uma lição, acariciou os cabelos do filho e também chorou. Me perdoa, mãe, ele soluçava. Me perdoa por tudo. Por não ter estado aqui. Por ter deixado que as coisas erradas se tornassem importantes. Por ter esquecido que você é o que tenho de mais importante. Eu te perdoo, filho. Mas agora você precisa perdoar a si mesmo. E precisa mudar. Eles ficaram assim por muito tempo. Mãe e filho, como nos velhos tempos, quando o mundo era pequeno e simples, e tudo que tinham era um ao outro. Quando finalmente se separaram, Pedro enxugou os olhos e olhou para a mãe com uma intensidade nova. Eu vou mudar, mãe. Prometo. Não sei como, mas vou. Comece com o simples, disse Helena. Apareça. Esteja presente. Ligue. Jante comigo. Me conte sobre seu dia. Escute sobre o meu. Segure minha mão. É só isso que sempre quis. Não precisa de nada mais que isso. Pedro assentiu, ainda emocionado. E Rosa? Miguel? Eles sabem? Não. Eles ficaram porque são quem são. Pessoas genuínas, de coração puro. Vou contar a eles também, mas queria contar a você primeiro. Pedro ficou em silêncio, processando tudo. Quantas pessoas desapareceram? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Quase todas. Todos os que importavam só com o que podiam ganhar. Todos os que estavam ali pelas aparências, pelas oportunidades. Quando a mulher interessante e lúcida se tornou uma velha confusa, eles não tiveram mais uso para mim. A dor dessa verdade era evidente na voz dela, mas havia também uma certa paz. A paz de quem confirmou suas suspeitas e agora sabia contra o que lutar. Eu sinto muito, mãe. Sinto muito por ter deixado que essas pessoas se aproximassem. Sinto muito por não ter protegido você. Não precisa me proteger, filho. Eu já sabia. Só precisava que você também soubesse. Naquela noite, Pedro não foi para casa. Dormiu em um dos quartos da mansão, e pela manhã acordou cedo e tomou café com a mãe. Conversaram por horas. Ele contou histórias que não contava havia anos, lembranças de infância, momentos que achava que tinha esquecido. Helena riu, compartilhou suas próprias memórias, corrigiu detalhes, acrescentou contextos. E pela primeira vez em muito tempo, a casa pareceu um lar. Nos dias que se seguiram, mudanças aconteceram. Pedro reestruturou sua agenda. Delegou mais, aprendeu a dizer não. Começou a jantar com a mãe 3 vezes por semana, religiosamente. Nada o fazia cancelar esses jantares. Nem negócios milionários, nem eventos exclusivos, nem oportunidades únicas. Ele também mudou sua relação com as pessoas ao redor. Começou a observar mais, a questionar motivações. Afastou-se de vários amigos que percebeu serem apenas interesseiros. Aproximou-se de pessoas mais genuínas, mais simples, mais verdadeiras. E quanto a Rosa e Miguel, quando Helena finalmente contou a verdade, ambos reagiram de forma surpreendente. Não ficaram chateados ou se sentiram enganados. Rosa riu e disse: Eu sabia que a senhora era muito esperta para estar tão confusa assim. Mas não importa, dona Helena.
Eu ia ficar de qualquer jeito. Miguel apenas sorriu e disse: a senhora fez a coisa certa. O mundo precisa de mais testes assim. Pedro aumentou significativamente os salários de ambos, não como pagamento por lealdade, mas como reconhecimento de valor. E mais importante, integrou-os à família de uma forma mais profunda. Rosa virou confidente de Helena. Miguel virou amigo de Pedro. 6 meses depois, numa tarde ensolarada, Pedro e Helena estavam no jardim. Ele havia trazado uma surpresa, fotos antigas que havia digitalizado. Fotos dele criança, da mãe jovem, da casa antiga, da máquina de costura. Olha você, disse Helena, apontando para uma foto de Pedro com uns 8 anos, segurando um diploma de melhor aluno. Tão orgulhoso. E você, ele apontou, tão bonita. Não lembro de você tão jovem. Eles riram juntos. Mãe, Pedro disse depois de um silêncio, obrigado. Por quê? Por me amar o suficiente para me dar um susto. Por me ensinar a lição mais importante. Por não ter desistido de mim. Helena segurou a mão do filho. Nunca desistiria de você. Você é meu filho. Pode ficar rico, pode ficar pobre, pode estar no topo do mundo ou no fundo do poço. Você sempre será meu filho, e eu sempre vou te amar. Eu também te amo, mãe. E nunca mais vou esquecer disso. Nunca mais vou deixar que outras coisas sejam mais importantes que isso. E ele cumpriu. Nos anos que se seguiram, Pedro continuou sendo bem-sucedido nos negócios, mas nunca mais às custas das relações que realmente importavam. Aprendeu o equilíbrio. Aprendeu que riqueza sem amor é pobreza. Que sucesso sem presença é fracasso. Que ter tudo não significa nada se você não tem tempo para apreciar com quem você ama. Dona Helena viveu mais 12 anos. 12 anos sendo visitada, amada, valorizada. 12 anos vendo o filho que criará finalmente se tornar não apenas um homem de sucesso, mas um homem bom. Quando ela finalmente partiu, aos 88 anos, foi em paz. Rodeada de pessoas que realmente a amavam. Pedro estava segurando sua mão. Rosa estava chorando no canto do quarto. Miguel estava lá fora, no jardim que cuidara com tanto carinho todos aqueles anos. E no funeral, Pedro fez questão de contar a história toda. Para os poucos presentes genuínos, para os executivos de sua empresa, para todos que quisessem ouvir. Contou sobre a farsa, sobre a lição, sobre a transformação. Minha mãe, disse ele, com a voz embargada, fingiu esquecer o mundo para me lembrar do que realmente importa. Fingiu perder a memória para me fazer recuperar o coração. Foi o maior presente que ela poderia me dar, e eu prometo honrá-lo todos os dias da minha vida. Anos depois, Pedro criou uma fundação em nome da mãe. Uma fundação que ajudava mães solteiras, costureiras, trabalhadores informais. Pessoas como Helena foram um dia. E em cada projeto, em cada iniciativa, estava a lição que aprenderá, que valor real não está nas contas bancárias, mas nas conexões humanas. Que riqueza verdadeira é medida em amor, presença e gratidão. A máquina de costura antiga de Dona Helena, aquela que sustentara um filho e construíra um futuro, foi restaurada e colocada no escritório principal de Pedro. Um lembrete constante. Um monumento não ao dinheiro que construiu, mas ao sacrifício que representou. Ao amor que cada ponto carregava. E quando visitantes perguntavam sobre ela, Pedro sorria e dizia: esta máquina costurou mais do que roupas. Costurou caráter. Costurou valores. Costurou o homem que sou hoje. E me ensinou que as coisas mais importantes da vida não podem ser compradas, apenas vividas, sentidas e compartilhadas. A história de Dona Helena se espalhou. Algumas pessoas acharam cruel, outras acharam genial. Mas todos concordavam em uma coisa: foi eficaz. Porque aquela mulher simples, com seu teste doloroso mas necessário, havia feito algo que poucos conseguem. Tinha mostrado ao filho a diferença entre estar vivo e viver verdadeiramente. Entre ter sucesso e ser bem-sucedido. Entre possuir riquezas e ser rico de verdade. E no final, não foram os milhões que importaram. Foi o abraço. Foi o tempo juntos. Foi a mão segura. Foi o amor que não esquece, que não se confunde, que permanece mesmo quando a memória falha. Porque Dona Helena, ao fingir esquecer, ensinou ao mundo inteiro uma verdade simples mas profunda: o amor verdadeiro não precisa de lembrança para existir.
Ele existe na ação, na presença, na escolha diária de ficar, de cuidar, de estar ali. Rosa ficou não porque Helena lembrava seu nome. Miguel ficou não porque seria recompensado. Pedro aprendeu a ficar não por dever, mas por amor. E essa, no fim das contas, é a única memória que realmente importa. A memória do coração. Aquela que não se apaga, que não se perde, que não precisa estar na mente porque está gravada em algo muito mais profundo, na alma. Dona Helena viveu e morreu sabendo que havia cumprido sua missão. Criou um filho. Ensinou-lhe valores. E quando esses valores pareciam esquecidos, encontrou uma forma única, dolorosa mas eficaz, de trazê-los de volta. Sua história continua viva em cada pessoa que escolhe o amor sobre o interesse. Em cada filho que prioriza os pais sobre os negócios. Em cada ser humano que lembra que, no final, quando tudo passa, só fica o que foi vivido com verdade. E essa é a memória que nunca morre.